Fala, meus queridos da veterinária, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, nesta segunda-feira, dia 30 de março, eu gostaria de retomar alguns conceitos da nossa última aula. Nós estudamos que algumas técnicas básicas para melhoramento genético animal consiste em acasalamento, cruzamento e um modo de seleção, não é verdade? A seleção que você proporciona. Essa seleção é chamada de seleção artificial. E vamos lembrar que os fins do melhoramento genético basicamente são fins de lucratividade, ou seja, fins econômicos, tudo bem? Contei para vocês um pouco da história, da evolução da pecuária aqui no Brasil e também falei para vocês que as principais características quantitativas, em se tratando, por exemplo, de gado, trata-se de peso, medidas corporais, de fertilidade, perímetro do saco ou do escroto. Outros conceitos importantes que nós abordamos na nossa última aula foi endogamia e heterose. Basicamente, a endogamia a gente lembra de consanguinidade, não é verdade? Isso é ruim porque aumenta muito a chance de ter características negativas naquela descendência. Já a heterose a gente pode chamar de híbrido, fenômeno em que ocorre quando animais que são geneticamente distantes acabam se cruzando. Lembraram disso ou não? Com certeza, sim. Bom, vamos falar um pouquinho da importância do melhoramento genético animal, para esse tipo de raça girolando. Então, pessoal, essa raça bovina girolando, ela acaba sendo proveniente do cruzamento entre outras espécies europeias distintas, duas especificamente falando. Uma delas, a holandesa, e a outra, zebuína, ok? E essa mescla ela foi realizada aqui no Brasil. E desde então tem sido vista essa raça como uma das mais importantes raças leiteiras tropicais do mundo. Alunos, para vocês terem uma noção, quando iniciou-se a medição ou mensuração da quantidade de leite, em 1950 até 1959, tem-se ali uma produção leiteira na casa de 2.727 kg de leite. Claro, isso considerando as 10 melhores vacas girolandas do Brasil. De 1964 a 66, você tem cerca de 4.975 kg de leite. E de 71 a 78, você tem 6.385 kg de leite a cada 10 vacas girolando, as melhores que foram selecionadas. E você vê que ocorre um aumento na produção do quilograma de leite, Isso demonstrando a importância do melhoramento genético para a economia e também na produtividade. Agora se atente para essa informação que bacana. Já no caso de frango, em 1974 eu tenho cerca de 484 mil toneladas de frango destinada à produção de frango de corte no Brasil. Já em 1979 nós temos cerca de 1.096.000 toneladas, enquanto que em 1983 nós temos 1.489.000 toneladas. Algumas informações que eu gostaria de fixar na sua cabeça, informações essas que vocês têm que carregar para o dia das provas e que são as seguintes. Os fatores ambientais, eles podem afetar a expressão gênica de animais. Olha, para explicar esse item, eu gostaria que vocês lembrassem da raça holandesa. Como ela é uma raça que originalmente ela é da Europa, ela se trata de um gado que se adapta muito bem às condições de clima frio. E é claro que a região sul do Brasil é uma região ideal para isso, A temperatura ideal para que esse rebanho tenha uma alta produtividade de leite é por volta de 25 graus Celsius no ambiente. Agora, o que isso tem a ver com a genética? Essa temperatura vai condicionar modificações na expressão de determinados genes, inclusive atuando e diminuindo o seu metabolismo, o que favorece, ao invés de consumir a gordura, aumentar a produção leiteira. Vocês, alunos, não podem deixar de lembrar que a busca por bons resultados e lucratividade, ela acaba sendo uma soma da eficiência tecnológica e do bem-estar animal, ok? Sempre é importante buscar alternativas que forneçam uma qualidade à criação de cada vaca produtora. Valeu? Nosso segundo item é um item que fala assim, A realização de melhoramento genético consiste basicamente na geração e difusão do progresso genético.
visando, é óbvio, a economia. As características ambientais de uma região influenciam direta e indiretamente na produtividade animal. Foi citado por mim já anteriormente, no caso da raça holandesa e a temperatura ideal para elas. Ganho de peso, fertilidade, produção de leite, medidas corporais, entre outras, são exemplos de características o quê? Quantitativas. Bom, pessoal, agora eu gostaria de falar de genética de população, ok? A genética de população, que é um tópico importante para vocês neste bimestre, ele estuda a distribuição e a mudança nas frequências dos alelos nas descendências e gerações seguintes sob a influência de 4 forças importantes: a seleção natural, a deriva gênica, as mutações e ao fluxo gênico. Bom, o que seria seleção? Basicamente, nós temos a natural e a artificial. O que interessa para nós é a seleção artificial. Mas o que seria a seleção? É uma ação de selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição. No caso da seleção natural, não é necessariamente mais forte, não é necessariamente mais bonito, não é necessariamente mais inteligente que sobrevive. É aquele ideal para aquela determinada região ambiental. Já na seleção artificial, a condição que eu almejo é a produtividade e a lucratividade. Tudo bem? Deriva gênica é um mecanismo microevolutivo que modifica aleatoriamente as frequências dos alelos ao longo do tempo. Então vejam bem, eu tenho aqui uma imagem de uma erupção vulcânica, certo? Certo. Imagina que numa ilha eu tinha uma determinada espécie de planta. Estão acompanhando meu raciocínio? Eu estou falando de planta agora. Imagine que essas plantas dominavam esse território, beleza ou não? Beleza, então os genes que predominavam ali eram os genes para a maioria dos tipos dessa planta. Quando vem a erupção vulcânica, e você concorda comigo que ela não vai atuar necessariamente selecionando o melhor ou o pior, ela atua de maneira aleatória, destruindo os extremos, inclusive o melhor e o pior. Então, essa erupção vulcânica, ela acaba modificando sim a frequência dos alelos. Por quê? Hipoteticamente falando, pode acontecer de destruir aquela genética que predominava naquele ambiente. E agora, aquele que não tinha oportunidade de manifestar uma frequência maior dos seus alelos anteriormente, ele vê agora uma oportunidade da sua população, tomar conta dessa ilha, ok? Outro exemplo bem clássico para vocês. Eu tenho ali 5 mosquitos que estão numa cadeira da minha casa. 5 mosquitos estão numa cadeira da minha casa. Esses 5 mosquitos possuem as suas frequências alélicas. Daí eu pego um matador de mosquito, um mata-mosca, Um mata-mosca. E eu pego esse mata-mosca e aleatoriamente eu bato. E uma sobrevive, ou 2 sobrevivem. Essas 2 vão então transmitir a sua frequência alélica, que pode ser diferente da anterior. Então, foi um evento aleatório. Isso chama deriva gênica. Mutação é uma alteração natural ou induzida por algum agente mutagênico que ocorre no genoma. As mutações são alterações no genoma ou no material genético numa escala menor do que 1%, beleza? Altera os nucleotídeos esses que compõem o DNA. Então, quando eu falo que ela é natural, ela pode acontecer espontaneamente, por alguma falha durante o mecanismo de checagem ou verificação, ou ela mesma pode ser induzida por algum agente mutagênico, Radiação, por exemplo, os raios ultravioletas, que também são tipos de radiações, os agrotóxicos e assim por diante, tudo bem? Agora, o que seria fluxo gênico? É o efeito de transferências de genes entre as populações. Então, os genes passando entre uma geração, segunda geração, terceira geração de descendentes. O que é isso? Fluxo gênico, ok? Agora vamos falar de 2 sujeitos importantes que criaram um tipo de equação, uma fórmula, para você calcular as frequências dos alelos. Vamos falar do equilíbrio Hardy-Weinberg. Bom, pessoal, numa população mendeliana, as frequências dos alelos e dos genótipos permanecerão ao longo das gerações constante se fatores como mutações, seleções, migrações,
desvios, derivas genéticas não estiverem atuando sobre essa população. Godfrey Harold Hardy, na Inglaterra, e William Weinberg, na Alemanha, propuseram, então, cálculos matemáticos que ficaram conhecidos pelo Teorema de Hardy-Weinberg. Para a população estar em equilíbrio Hardy-Weinberg, é necessário trabalharmos com uma população grande, de cruzamento livre, sem seleção, sem migração e sem mutações. Então é óbvio que vocês da veterinária precisam conhecer o teorema deles, mas com certeza não é aplicável, uma vez que não tem como estar livre o cruzamento, né? Vocês mesmos estão sendo treinados por mim para selecionar o melhor tipo de animal, ok? As mutações acontecem, sejam elas espontâneas ou não. As populações que vocês vão pegar não são realmente populações grandes, elas são limitadas. Então, o que nós vamos estudar aqui, basicamente não se aplicaria à prática, mas vai dar uma ideia muito importante, ok? Bom, pessoal, eu tenho aqui nesta imagem uma determinada população que eu coloquei ali, um território que está em vermelho, e vários indivíduos, azão, azinho e azinho. Vamos supor, pessoal, que aqui sejam populações de bois, beleza? Tudo bem? Os alelos dominantes, no caso azão, nós vamos usar uma incógnita chamada P. Já os alelos recessivos, no caso azinho, nós vamos chamar de Q. Bom, nesta população esquerda, a porcentagem dos alelos azão mais a porcentagem dos alelos azinho, isso vai me dar 100%, porque olhe bem ali aquele território. Só tem azão e só tem azinho. Então isso dá 100% dos alelos que estão ali. Não tem alelo B, não tem alelo C e assim por diante. Então a porcentagem dos alelos azão mais a porcentagem dos alelos azinho, isso me dá 100%. Vamos substituir a porcentagem do alelo azão por P e a porcentagem do alelo azinho por Q. Enquanto que 100% em numeral é 1. Portanto, P mais Q está igual a 1. Sabendo que P e Q são os alelos azão e azinho, eu vou ter o dobro quando eu penso no genótipo. Porque perceba que o azão, ele tem 2 alelos. O azinho, ele tem 2 alelos. O azão e o azinho, ele tem 2 alelos. Então, nós vamos trabalhar com o dobro aqui. P mais Q vezes P mais Q é igual a 1. P mais Q vezes P mais Q, quem se lembra da matemática é primeiro com o primeiro, quadrado do primeiro, mais primeiro com o segundo, que é PQ, mais o segundo com o primeiro, que é QP, isso me dá mais 2PQ, mais Q vezes Q, quadrado do segundo, isso é igual a 1. Então, quando eu tenho aqui um produto notável, P mais Q vezes P mais Q, isso me dá quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, igual a 1. Isso trata também de matemática básica. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, isso é igual a 1. Quem seria P ao quadrado? P ao quadrado refere-se ao genótipo azão. Quem seria 2PQ? Refere-se ao genótipo heterozigoto, azão-azinho. Mas vejam bem, de onde vem esse 2? Porque eu sei que P é o azão e Q é o azinho. Esse 2 é o fato que o indivíduo ele pode ser azão-azinho, mas eu posso trocar também ele ser azinho-azão. Então eu tenho 2 possibilidades, daí o número 2. Independente disso, é bom saber que 2PQ refere-se aos heterozigotos de uma população, enquanto que Q ao quadrado é o azinho-azinho. Tudo bem? Pessoal, então agora vamos pegar um exercício hipotético. Supondo que nesta população aqui a porcentagem de azão seja igual a 40%, calcule o restante. Então vem comigo. Se a porcentagem do alelo azão é 40%, é porque em número 40% equivale a 0,4. P mais Q é igual a 1. Então se o P é 0,4, quanto que é o Q? 0,4 mais Q igual a 1. Levando o 0,4 ou 0,40 para o outro lado da igualdade, eu subtraio. Então, Q é igual a 1 menos 0,4. Então, Q é igual a 0,6. Logo, P é igual a 0,4 ou 40% e Q é 0,6 ou
60%. P ao quadrado corresponderia aos indivíduos azão. Nós vimos isso anteriormente. Então, P ao quadrado. Quanto que vale P, galera? 0,4. 0,4 ao quadrado, 0,16. Então, a porcentagem de indivíduos azão nessa população é de 16%. Trazendo aqui para vocês, então. Vamos calcular os heterozigotos agora. Quem são os heterozigotos? 2pq. 2pq igual 2 vezes, quanto que vale o P? 0,40 ou 0,4. Vezes o Q, quanto que vale o Q? 0,60 ou 0,6. 0,4 vezes 0,6 ou 0,40 vezes 0,60 dá 0,24 vezes 2, 0,48. Então, 48%, se obedecer o equilíbrio Hardy-Weinberg, é a porcentagem de indivíduos heterozigotos nessa população aí do lado esquerdo. E Q ao quadrado? Quanto que vale o Q? 0,6 ou 0,60? 0,60 elevado ao quadrado, 0,36. Então, a porcentagem de indivíduos azinho, genotipicamente falando, é 36%. Tudo bem? Pessoal, muito simples, eu preciso que você reassista essa aula umas 3 vezes e na nossa próxima aula nós vamos trabalhar muitos exercícios sobre genética de população. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, galera!